Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Sou a professora Simone Silva, professora de matemática, e vamos ver juntos aqui o que tem planejado para estarmos estudando. Então, a nossa aula de número 65 tem como objeto de conhecimento oposição pelo vértice com detalhamento em ângulos opostos pelo vértice. Então, agora é aquele momento, de você pegar o seu material de anotação, ativar aí o seu modo atenção e vamos lá então para a nossa aula. Então, como vimos aí no nosso objeto de conhecimento, nós vamos estar aqui estudando sobre ângulos, mais propriamente sobre ângulos opostos pelo vértice, antes de nós aí iniciarmos a conhecer o que é um ângulo oposto, o que são ângulos opostos pelo vértice, na verdade, é importante retomar aqui a definição de ângulo. Então, de olho na tela aí, acompanhe a leitura. Ângulo é a medida da abertura entre duas semirretas que se encontram em um ponto comum. Essas semirretas, como os senhores podem visualizar aí, são chamadas de lados do ângulo, e a origem comum é chamada de vértice. Está aqui a origem comum, de onde partem quem? Os lados, tudo bem? Quando nós estamos aqui, quando se está estudando definição de ângulo, é importante saber, representar aí o lado do ângulo, o próprio ângulo em si. Então, vale a pena aqui relembrar o seguinte: o nosso ângulo, nesta representação que você vê aí nessa imagem, é o ângulo AOB, ou você pode chamar de BOA, ou então somente o ângulo O. Repare que o vértice, que aqui nós vimos, ele sempre vem aqui localizado no meio, e é nele que vem aí identificando, que vem a identificação indicando que ele é o ângulo, que ele vai estar ali, o ângulo, desculpa, que ele ali está no vértice, não é da onde irá partir aí os lados dos ângulos, de onde irão partir aí os lados dos ângulos. Tranquilo. Identificamos o ângulo, aí nós já sabemos que o O é o vértice. E agora, representar os lados. Nós temos aí o lado OA e temos também o lado OB. Pronto. Já revisamos aí o que é um ângulo, já vimos aí a representação ali do ângulo, do vértice do lado, e agora sim, nós vamos conhecer aí alguns ângulos que se formam ali quando uma reta transversal intercepta, atravessa ali retas paralelas. Então, de olho aí na sua tela, novamente. Ângulos formados por duas retas paralelas e uma transversal. O que ocorre? Quando duas retas ali estão paralelas, são paralelas, ou seja, quando não há nenhum ponto ali de encontro entre elas, nenhum ponto comum, e uma terceira reta as corta, intercepta, passa ali pelas duas retas paralelas, formam-se vários ângulos com propriedades específicas e com nomes também ali específicos, diferenciados. Para ficar melhor compreender tudo que nós acabamos de ler, visualize aí a imagem que aparece. Nós temos aí, então, duas retas paralelas, que são reta R e reta S, e nessas duas retas paralelas passou uma reta transversal que aqui é chamada de T. Quando essa reta transversal corta a reta R, perceba que surgem aí quatro ângulos, A, B, C e D. Quando a transversal T também ali corta a reta S, também formam quatro ângulos, E, F, G e H. E saiba que os ângulos formados aqui na reta R pela transversal se relacionam também com os ângulos formados aqui na reta S, quando a transversal aí atravessou, passou. Como nós temos duas retas paralelas, aqui vale a pena identificar que entre elas há regiões. Então,
essa região aqui de fora é chamada de região externa, ok? Essa região aqui vai ser a região externa, as retas paralelas. Essa aqui embaixo também vai ser chamada de região externa, porque você percebe que essa região, esse espaço aqui, não é? Está ali fora. Ali está, ó, de fora desse espaço aqui. Então, essa região aqui também é chamada de região externa. E essa região que se compreende ali entre as duas retas paralelas é chamada de região interna. Tudo bem? Então, o que é que acontece? Tá? Não esqueça, temos ali duas retas paralelas, a região que se encontra ali fora, não é? Acima e abaixo delas é classificada como região externa. E a que se encontra ali entre elas é a região interna. Pois bem, vamos conhecer então quais são, não é, os nomes dos ângulos que surgem aí quando nós temos o encontro de uma transversal com duas retas paralelas. O primeiro que aparece aí são ângulos correspondentes e que você visualiza na imagem que está destacado de azul, ok? Ângulos correspondentes se encontram do mesmo lado da transversal. Tanto o ângulo A quanto o ângulo E se encontram aí do mesmo lado da transversal. E como é que você vai saber identificar quando dois ângulos são correspondentes? É fácil. Imagine que a reta R vai deslizar e vai sobrepor, vai ficar sobre a reta S. Se ocorresse isso, o ângulo A, ele viria tranquilamente e ocuparia o lugar de quem? Do ângulo E. Então, eles são ângulos correspondentes. Mas eles são os únicos ângulos correspondentes aqui? Não. Nós temos também aí o ângulo D e H. Sempre naquele raciocínio. Eu vou identificar que dois ângulos são correspondentes quando, não é? Supostamente, uma reta sobrepor a outra, uma reta paralela, bem aí lembrado, sobrepor a outra, e você vai ver quais são os ângulos aí que vão se sobrepor. Então, fica fácil, a partir de agora, você identificar quais são os outros ângulos correspondentes que aparecem aí. O B e o F, e o próximo você já deve ter falado aí, que são quem? C e G. Mas o que fica interessante você perceber também, ângulos correspondentes, eles sempre irão pertencer a regiões diferentes. O ângulo C está na região interna e o ângulo G está na região externa. Quer ver? Vamos voltar bem aqui. Ó, B e F são ângulos correspondentes, porque se a letra R viesse para o lugar da S, o ângulo B ocuparia o lugar do ângulo F. E perceba que o ângulo B está na região externa e o ângulo F está na região interna. Tudo bem? Então, localizamos aí os primeiros ângulos, que são os ângulos correspondentes. São os únicos? Não, nós vimos na definição que não são os únicos. Quais são os próximos? Ângulos alternos internos. Mas vamos com calma aqui entender esse nome. Ângulos alternos, alternado, contrário. Eles estão de lados opostos ali em relação à transversal T. Você percebe que o ângulo C e o ângulo E estão classificados como ângulos alternos. Eles estão de lados diferentes, alternados, em relação à transversal T, mas eles pertencem à mesma região, que é a região interna. Tudo bem? Por isso que são ângulos alternos internos. Eles são os únicos? Com certeza você já percebeu que não. Aí nessa região interna ainda, que eu sinalizei para vocês,
há um outro par de ângulo que se encontra de lados opostos. Quem são? Esses aí mesmo que você acabou de falar. O ângulo D e o ângulo F. Então, tanto o ângulo C, quanto o ângulo E, quanto o ângulo D e o ângulo F, nós consideramos como ângulos alternos internos. Então, retomando, alternos porque estão de lados diferentes em relação à transversal, e internos porque estão ali na mesma região interna. Mas, assim como nós temos os ângulos alternos internos, nós temos aí os ângulos alternos externos. Então, alterno, lados diferentes na transversal. Externos, porque eles pertencem à região externa. E olha, percebendo aqui a imagem, o ângulo B está na região externa. Aí, quem está do outro lado, na região externa? Ah, é o G. Não, perceba que o G está do mesmo lado do B. Alterno, lado oposto, alternado. Então, aqui quem está do lado oposto na região externa é o H. Então, B e o ângulo B e o ângulo H, não é? São os únicos que nós podemos classificar aí como ângulos alternos externos? Não. Qual é o outro par que nós identificamos aí? Nós identificamos aqui o A, que está na região externa. Quem é que está do lado oposto ao A em relação à transversal T na região externa? É o ângulo G. Tudo bem? Então, muito cuidado aí na hora que você for trabalhar, não é? For resolver um exercício que tenha aí ângulos alternos. Lembre, ângulos alternos, eles podem ser internos e externos. Quem é que vai determinar a região onde os ângulos estão aí localizados? Só retomando aqui o ângulo alterno interno, nós percebemos que o D e o F, o ângulo D e o ângulo F, eles estão na região interna e de lados contrários em relação à transversal T. Tudo bem? Ângulos alternos externos, aí você já vai aqui verificar o ângulo H e o ângulo B. Estão de lados contrários em relação à transversal T e pertencem à mesma região. Tranquilo? Fez a anotação? Então, vamos aqui avançar conhecendo quais são os ângulos que nós temos aqui quando uma transversal atravessa aí duas retas paralelas. Chegamos, então, aí ao próximo ângulo, que são ângulos colaterais. Os ângulos colaterais, eu vou dizer para vocês que são contrários aqui aos alternos. Os alternos se encontram em lados alternados, diferentes em relação à transversal T. Mas os ângulos colaterais, eles se encontram do mesmo lado em relação à transversal T. Tudo bem? Do mesmo lado, e perceba aí, mesma região. Então, o que nós temos aqui? O ângulo D e o ângulo E estão do mesmo lado da transversal e pertencem à mesma região. Tudo bem? Quem mais nós podemos trabalhar aí em relação aos ângulos colaterais? Nós já localizamos aqui também o ângulo C e o ângulo F, certo? Estão do mesmo lado da transversal T e pertencem à mesma região, que é a região interna. Mas eles são os únicos aí, professora? Não é? Só vai ter ângulo colateral que se localiza ali na região interna? Não. Existem ângulos também que vão estar do mesmo lado da transversal, agora na região externa, que são quem? Você percebe que o ângulo A e o ângulo H,
eles estão aí, ó, do mesmo lado da transversal. E eles estão em qual região? Região externa, ok? E o ângulo B? Quem você acha que forma com ele ali, forma o par de ângulos colaterais? Perceba que o ângulo B ele está na região externa e deste lado da transversal. Quem é que também está na região externa do mesmo lado que ele? Exatamente isso que você falou. É o ângulo G. Tranquilo? Então, aqui nós já vimos aí 4 tipos de ângulos que surgem quando nós temos ali, ó, duas retas paralelas que foram interceptadas, atravessadas, cortadas por uma reta transversal, que aqui nós chamamos de reta T. Mas avançando aqui no nosso estudo, nós chegamos em um 5º tipo de ângulo, não é? E é o ângulo que nós vamos nos deter estudando, que é quem? Ângulos opostos pelo vértice, que você também pode chamar de OPV, ângulos opostos pelo vértice. O que é que são ângulos opostos pelo vértice? Olha a imagem aí que você está vendo. Existe aí o ângulo que está destacado. Nós percebemos que um está de um lado e o outro está do lado contrário, certo? Mas há algo em comum entre eles que faz com que eles sejam diferentes aí, ó, de ângulos correspondentes, caso você tenha pensado em classificar aí. O que é que o ângulo A e o ângulo C possuem em comum? Já percebeu? Eles possuem em comum o vértice. Esse vértice aqui que eu estou destacando para vocês vai pertencer tanto ao ângulo A quanto ao ângulo C. Tudo bem? Para você nunca mais errar o que são ângulos opostos pelo vértice ou então a PV. Imagine que esta parte aqui é um espelho. O ângulo A vai se olhar. Quando se olha no espelho, se enxerga uma imagem. Quem vai ser a imagem dele? Quem vai ser o reflexo? O C. Tranquilo? Então, aí nessa nossa imagem, a gente já consegue visualizar que há outros ângulos opostos pelo vértice, que no caso seria quem? Nós temos aqui o B e o D. Perceba que aí, ó, um está localizado aqui na região externa e o outro está localizado na região interna. E o que é que eles possuem em comum? E o que é que há repetido entre eles dois? Justamente o vértice. Agora, aqui na reta S, nós localizamos também aí ângulos opostos pelo vértice. Começando aqui pelo ângulo E, quem é que divide o mesmo vértice com ele? Não é? Vai ser o G. Então, o ângulo E é oposto pelo vértice de quem? Do ângulo G. E o ângulo F? Ele é oposto pelo vértice ao ângulo H. Tudo bem? Tranquilo? Já conseguiu aí, então, visualizar que nesta imagem nós vamos ter aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ângulos. E esses 8 ângulos aí, de acordo com a região que se localiza, lado da transversal que ele se localiza, eles podem ser classificados aí em pares, como ângulos correspondentes, ângulos alternos internos, ângulos alternos externos, ângulos colaterais, ou então ângulos opostos pelo vértice, que é o que nós vamos nos aprofundar agora, que também é conhecido por OPV. Tudo bem? Fez as anotações necessárias aí, ó, visualizando que o B e o D são ângulos opostos pelo vértice, assim como o F e H, o E e o G também. Tudo bem? Então, aí na sua tela agora, vem a definição aí, trazendo informação, o que são ângulos opostos pelo vértice, agora em forma de texto. Visualizamos e acompanhe a leitura. 2 ângulos são chamados de opostos pelo vértice quando possuem o mesmo vértice e os lados de um ângulo são uma extensão dos lados do outro. Então, aqui, ó, o mesmo vértice pertence ao ângulo A e o ângulo C.
certo? E os lados do ângulo C, quem são? São a extensão, a continuação aqui dos lados, ó, do ângulo A. Então, os ângulos opostos pelo vértice, que nós aqui podemos chamar também de OPV, são sempre congruentes, terão sempre a mesma medida. Só retomando aqui, lembra que eu disse para vocês? Imagina que bem aqui vai ser um espelho. O ângulo A vai se olhar no espelho e vai enxergar quem? A sua imagem. Quando nós nos olhamos em um espelho comum, normal, a nossa imagem tem a mesma dimensão que a nossa, ok? Nenhuma medida ali vai ser alterada. Então, a mesma coisa aqui com o ângulo A e com o ângulo C. Não vai ter mudança de medida, não vai ter mudança de lugar, eles vão estar ali sempre opostos, não é? Usando quem? O vértice, e eles terão sempre a mesma medida, eles serão sempre congruentes. Mas os ângulos opostos pelo vértice, ou OPV, eles são sim utilizados aí no nosso dia a dia. Nós usamos, precisamos deles, mas a gente às vezes não faz nem ideia. Ou porque nós não conhecemos o que são ângulos OPV, ou porque nós já estamos ali tão na rotina que a gente esquece de relacionar. Observem um exemplo de aplicação de ângulos opostos pelo vértice no nosso dia a dia. Quando nós vamos usar a tesoura. Observe aí que quando nós precisamos, não é, usar a nossa tesoura, a abertura que você fizer aqui onde nós colocamos o dedo, vai ser a que corresponde lá em cima. Se nós quisermos ali uma abertura maior, o nosso movimento aqui de abertura também vai ter que ser maior. Então, é uma aplicação direta aí de ângulo oposto pelo vértice ou OPV. Tudo bem? Mas o que vale aqui lembrar você, todas as vezes que nós estivermos trabalhando com ângulos, não somente ângulos opostos pelo vértice, mas ângulos no geral, nós precisamos ali determinar a sua medida, não é? Esta abertura aqui que nós estamos visualizando, ela tem uma medida. E essa medida, ela é expressa em graus, tudo bem? Em grau. Então, a unidade de medida mais usada aí em ângulos é o grau. Existem outras? Existem sim, mas a usual é o grau, tudo bem? Avançando aqui no nosso estudo, nós vamos fazer agora uma aplicação de tudo que nós vimos ali na teoria, não é? De tudo que nós vimos ali na imagem, para estar trabalhando aí, não é? Com ângulos opostos pelo vértice. Então, olha a imagem. A imagem me traz aí 4 ângulos. Ângulo A, ângulo C, o ângulo de 143 graus e o ângulo de 37 graus. E a questão está pedindo qual o valor do ângulo A na imagem. Gente, é só observar. Observa que o ângulo A, ele divide, né? Ele compartilha o vértice dele com quem? Ele compartilha o vértice dele com este ângulo aqui de baixo. Então, nós podemos dizer que o ângulo A e o ângulo de 143 graus são ângulos opostos pelo vértice, são OPV. Se eles são ângulos opostos pelo vértice, lembre da definição, lembre do que nós vimos lá na primeira imagem, eles são ângulos congruentes, ou seja, eles possuem a mesma medida. Então, decorrente daqui, o que é que nós concluímos? Que o A mede 143 graus também. Nós acabamos de ver o exemplo da tesoura, não é? E aproveitando aqui o ângulo C e o ângulo 37, vamos estudar mais um pouquinho sobre ângulos opostos pelo vértice. O ângulo C, ele divide ali o vértice dele com qual ângulo? Com o ângulo de 37 graus, ó. Serve tanto para o ângulo C quanto para o ângulo de 37 graus. Se eles têm esse vértice em comum, aí estão um de frente para o outro, eles são classificados como ângulos opostos pelo vértice.
E se eles são ângulos opostos pelo vértice, as medidas são iguais, porque eles são ângulos congruentes. Tudo bem? Então, tenha sempre isso em mente, não esqueça, anote, porque você vai precisar muito quando você for praticar exercício. Ângulos opostos pelo vértice são ângulos que vão estar ali, um de frente para o outro, utilizando quem? O vértice. E não é? Os ângulos opostos pelo vértice, eles são congruentes, ou seja, eles possuem a mesma medida. Mas para ficar melhor aí para você visualizar, para você ganhar mais prática, quando for resolver aí exercícios sobre OPV, vamos aqui resolver alguns exemplos, trazendo para vocês esse primeiro exemplo, onde há ângulo OPV, que está localizado aqui o primeiro, que tem a medida de 5x menos 70 graus. E nós vamos ter aqui o segundo, 2x mais 20 graus. Olha o que nós percebemos aí. São ângulos que estão um de frente para o outro e que dividem ali, ó, o mesmo vértice. Então, eles são ângulos opostos pelo vértice. Se eles são ângulos opostos pelo vértice, o que é que nós já sabemos? Exatamente isso. Se eles são ângulos opostos pelo vértice, eles são congruentes e significa que eles terão medidas iguais. Ou seja, que o ângulo que mede 5x menos 70 graus tem a mesma medida, é igual ao ângulo que mede 2x mais 20 graus. Mas, professora, não pode. Olha a medida deste ângulo e olha a medida deste ângulo aí. São totalmente diferentes. Calma. Perceba que nós temos ali um valor desconhecido, que é o x, e perceba que nós temos uma subtração aqui no primeiro, e nós temos aqui uma adição fora as multiplicações que aparecem. Então, nós não podemos afirmar que essa já é a medida. Ok? Nós temos que primeiro ver qual é o valor do x para descobrir aí o valor dos dois ângulos. Então, aqui, nós vamos ter que descobrir qual o valor do x, sabendo que eles são opostos pelo vértice. Cheguei nesta igualdade, onde eu tenho termos semelhantes, termos que possuem ali o x. Como é que eu resolvo? Separa de um lado quem tem aí a parte literal, o x. Então, o 5x é semelhante a 2x. Só que o 2x vai mudar de lado. O que vai acontecer com o sinal dele também vai mudar. O 20, ele não possui o x, assim como o 70. Por isso que eles vão ficar do outro lado da igualdade. Nós separamos quem tem a letra de quem não tem. Menos 70, quando ele passar para cá, ele vai passar mais 70. Então, 5x menos 2x vai me dar qual resultado aí? 3x. Igual a 20 mais 70, eu terei 90 graus. Quem eu tenho que determinar mesmo? O valor do x. Então, se o 3 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo o número que já se encontra lá. Por quê? Não tem como deixar aqui o 3x e dizer que nós finalizamos. Nós não finalizamos porque nós queremos determinar somente o valor do x. Então, x é igual a 90 dividido aí para 3, que o valor do x será de 30 graus. Então, nós conseguimos aí resolver, não é? Achar o valor do x em uma situação que se achava tão difícil, que foi classificada no primeiro momento como difícil, conhecendo quem? A definição de ângulos opostos pelo vértice e lembrando que eles são congruentes e aplicando aí também todo o nosso conhecimento de equação do primeiro grau. Então, queridos, trabalhar aí ângulos opostos pelo vértice requer exercício, requer prática. Vocês viram que, de repente, apareceu aí número acompanhado de letra e grau misturado, mas nada de desesperar.
o que se precisa? Exercitar. Então, não se contente só com os exemplos que você viu aqui, procure outros exercícios, pratique, que é assim que a gente consegue perfeição na matemática ali, intimidade com os conteúdos, tudo bem? Então, muito obrigada aí pela sua companhia e até o próximo encontro.